Importa quem está lá dentro se serve a Deus em espírito e verdade. Importa quem está lá dentro se verdadeiramente clama a Deus, se serve a Deus, se voltou para Deus em espírito e verdade. Remanescente é isso, remanescer, voltar, retroceder. Então nós temos que entender que não adianta nós achar que multidões é que salva. Não, o que salva somos nós mesmos. É eu com Deus, ninguém me salva, é eu com Deus. Se alguém interceder em meu favor em oração, tudo bem, mas a minha perseverança e obediência a Deus que me salva. Amém. Ninguém pode ir lá pagar esse preço por mim, ninguém pode dizer para Deus, Senhor, eu vou carregar a cruz dele para poder ele ser salvo. Não. Quando Jesus estava carregando aquela cruz ali, puxando ela para ir lá para o Calvário, tentaram fazer o que quando ele caiu? Chamou Simão, né? Botou sobre ele ali a cruz e leva. Ele não deu conta. Por quê, meu irmão? Porque ele estava o quê? Ele estava na carne, Jesus estava no espírito. A força de Jesus não era do humano, não era do homem, mas sim espiritual, era de Deus. Então ele suportava aquele peso, por quê? Não era o madeiro que ele estava levando, mas os pecados da humanidade. E o pecado era muito pesado, então ele não dava conta. Um homem qualquer, um homem normal, um homem carnal, não conseguiria. Mas Jesus sim, porque ele era o quê? É espírito, ele estava em força do poder de Deus. Deus estava sobre ele através do Espírito Santo. Então ele tinha força suficiente para tal. Por quê, meu irmão? Porque nós precisamos voltar para Deus. Porque se nós voltarmos para Deus como remanescente, que diz o Isaías, o profeta Isaías falando aqui, somente o remanescente será salvo. Somente aquele que verdadeiramente congregar como servos filhos de Deus. Nós precisamos atentar para isso, porque essa salvação ela é muito mais complexa do que muitos estão achando por aí. Porque tem pessoas que acham o seguinte: eu aceitei Jesus, disse azar, sou batizado, eu agora posso ir para a igreja somente para buscar por aquilo que eu quero. Não, nós não temos que buscar por aquilo que nós queremos, nós temos que buscar pela salvação que nós precisamos, que nós necessitamos. A salvação que nós precisamos. Nós temos que buscar a Deus acima de todas as coisas. Para quê? Para que assim nosso Deus possa nos ajudar e nos abençoar. Então aqui a palavra do Senhor nos diz, olha o que diz aqui o verso número 28. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra. Olha só, meu irmão, então Deus vai o quê? Cumprir a sua palavra sobre a terra. Então isso vai ser o que? Breve. E a obra do Senhor também sobre a terra. Então ele vai cumprir a palavra e a obra dele. E qual é a palavra dele? A palavra dele diz o quê? Através de Jesus Cristo. Ele fala que quem crê em Jesus Cristo, for batizado, será salvo. Aquele que me obedecer, aquele que seguir meus estatutos, meus preceitos, meus ensinamentos, minhas ordenanças, e aí vai por diante, esse também será salvo. Então nós temos que olhar para a palavra do Senhor, para a nossa remissão dos pecados, nossa salvação. Não adianta, meu irmão, eu já falo e repito. Às vezes as pessoas falam, pastor, mas o senhor está falando uma coisa que o senhor já disse atrás. Mas sim, meu irmão. Muitas das vezes nós falamos certas coisas, as pessoas esquecem. Nós esquecemos o dia a dia das coisas. Às vezes você está um apagão e esqueceu o número do telefone do doente seu. Você fica assim, nossa, mas como é que é o nome do fulano? Às vezes você está conversando com uma pessoa, você fica assim na lei. Qual é o nome dessa pessoa mesmo? Mas é ruim. Você conversar com a pessoa e saber quem é ela, mas não sabe o nome. Você fica tão sem graça, não fica? Você fica tão abençoado, e você chama de abençoado logo, né? Abençoada, abençoada, por quê, meu irmão? Porque você não sabe o nome, então fala, abençoado, abençoado de Deus e tal. E ali você vai levando até ver se lembra o nome e aí vai por diante. Mas a palavra do Senhor é bem clara, irmão. Então olha só o que diz esse texto maravilhoso. Então o Senhor está dizendo, também clama acerca de Israel. Isaías clama, Senhor, ajuda esse povo a ser salvo. Ajuda esse povo verdadeiramente a buscar o Senhor para a salvação. Ajuda essas pessoas a buscar o Senhor acima de tudo, amar o Senhor acima de tudo, ter prazer na presença do Senhor, ter prazer na palavra, no evangelho que é ministrado, que é pregado, que é anunciado. Que essas pessoas amam verdadeiramente, Senhor Deus, toda a sua escritura, tudo aquilo que o Senhor deixou para nós. Essas pessoas vêm amar o Senhor acima de todas as coisas, amar a Jesus Cristo, ter obediência, ter fidelidade. Senhor, essas pessoas precisam entender, somente aqueles que retrocederem, somente aqueles que voltaram ao primeiro amor, esses verdadeiramente serão salvos. Amém. Que maravilha. Nós temos toda a oportunidade de sermos salvos. Sabe por quê? Porque o Senhor deixou escrito como nós devemos proceder, andar daqui para ser salvo. Então Deus já deixou tudo aqui para nós, uma receita infalível para nós buscarmos a salvação.
Por quê, meu irmão? Porque quando eu busco a salvação, Deus se alegra e agrada tanto de mim, que Ele vem abençoar minhas causas, que Ele vem abençoar a minha vida, vem abençoar meus planos, meus projetos, porque a alegria do Senhor, quando estava, veja bem, quando Deus tinha ali Abraão na presença dele, andava na presença dele, Deus tinha tanto prazer em Abraão, porque a fé dele era inabalável. Ele não questionava a Deus ali em matérias de isso porque aquilo. Não, ele tinha fé em Deus, ele sabia o Deus que ele servia, que era um Deus que podia mudar a vida de qualquer um, assim como a dele, trazendo sobre ele as bênçãos, promessas, livramento e tudo mais. Então ele é o pai da fé, por conta disso, porque ele nunca questionava nada de Deus, porque cria em Deus acima de tudo, porque ele tinha uma aliança com o Senhor. Essa aliança é que nós devemos estar preocupados em estar guardando essa aliança, porque essa aliança jamais é quebrada pela parte de Deus, mas sim pela nossa parte. Por isso aqui também Isaías está clamando a seca de Israel, e ainda ele fala: ó Israel, ainda que vocês sejam esse número